Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, estamos aqui por telefone, ao vivo com o pré-candidato ao Senado pelo PSD, André de Paula. André, direto de Brasília com a gente. Bom dia, bem-vindo, prazer falar com você, André. Bom dia, Mário. O prazer é meu conversar com você, com seus ouvintes, participar da programação da Rádio Cidade. Eu estou à sua disposição, meu irmão. Então, André, como foi essa decisão de desembarcar aí da Frente Popular e fechar com Marília Reis? Foi uma decisão muito madura, muito pensada, pesada. Eu me preparei a minha vida inteira, etapa após etapa, desde a Câmara Municipal, passando pela Assembleia, duas vezes secretário de Estado e agora na Câmara Federal há 22 anos, para viver esse momento. Eu tenho convencimento que na próxima legislatura, no Senado, nós vamos cumprir um papel determinante. E com a experiência que eu adquiri, com o conceito que eu formei, com o trânsito que eu tenho, com a maturidade política que eu adquiri nesses anos todos lá em Brasília, eu tenho absoluta convicção de que eu posso fazer a diferença naquilo que mais me interessa, não é? Trabalhar pelos pernambucanos, retornar aos pernambucanos com muito empenho, com muito trabalho, com ações importantes que mudam para melhor a vida deles, toda a confiança que eu recebi ao longo de toda essa trajetória. A deputada Marília Reis é uma jovem competente, corajosa, muito aguerrida. Eu acredito muito no projeto que ela lidera. Eu tenho convencimento de que chegou a hora de nós termos a primeira mulher governadora de Pernambuco e fico feliz que essa primeira mulher tenha talento, tenha competência, tenha preparo e tenha muita garra para cumprir essa missão. Ela vai contar com a minha solidariedade, com o meu apoio, tanto no processo que vai levar lá ao Palácio do Campo das Princesas, quanto, sobretudo, depois, quando sendo senador, eu vou poder ajudar de forma muito expressiva os esforços que ela vai fazer para cumprir os compromissos que nós vamos assumir em conjunto agora com os pernambucanos. Ô André, você ficou praticamente em 2 meses em silêncio, sem conceder entrevista, esperando desenrolar dos fatos acontecerem. E aí, quando surgiu o apoio, a confirmação da sua ida para o Palanque de Marília e da sua parceria com Marília, eu até li em alguma matéria, André se distancia da direita e Marília se distancia da esquerda. Como é que vocês veem esse tipo de colocação? E como é que você se sente à vontade pedindo voto para o ex-presidente Lula, por exemplo, que nunca teve no seu campo ideológico? Bom, vamos lá. Primeiro, acho que Marília e André é o reflexo do momento que o Brasil vive, que pede responsabilidade, que pede maturidade, que pede capacidade de diálogo, de entendimento, que pede que a gente deixe de lado aquilo que não tem importância, que são as querelas naturais da política, as diferenças até no campo ideológico, porque Geraldo Alckmin disse, e eu quero repetir, nada, absolutamente nada é tão importante, nem as divergências do passado, nem as diferenças do presente, nada é mais importante do que a responsabilidade que todos os democratas, sejam de esquerda, de direita ou de centro, têm com o país nesse momento. O próximo presidente da República vai enfrentar não apenas uma crise econômica sem precedentes, mas vai pegar um país dividido, radicalizado, polarizado. A deputada Marília Reis acentuou, e eu quero repetir, o perfil do avô dela, por exemplo, que nas 3 oportunidades em que foi governador de Pernambuco, sempre cuidou de colocar ao seu lado, sendo ele, como era um homem de esquerda, alguém que representasse a centro-direita, o empresariado, o empreendedorismo, e isso sempre deu muito certo. O próprio Marco Maciel, que é o político que me inspira, ele, quando fez aquela célebre aliança com o seu maior e mais renhido adversário, que era Jarbas Vasconcelos, sinalizou nessa diferença, nessa direção. E agora o presidente Lula, você sabe que o presidente Lula ele é pernambucano, mas a sua trajetória política foi inteiramente cumprida em São Paulo. E em São Paulo, ele tinha como maior adversário os tucanos. E durante o maior
maior período de tempo, o líder dos tucanos foi o ex-governador Geraldo Alckmin. É por isso que frequentemente você vê acusações entre os dois, atritos entre os dois, porque isso é natural da decorrência do processo eleitoral. Mas agora eles sentiram da importância desse momento, resolveram deixar de lado todas essas desavenças e construir a unidade que vai permitir um governo que vai fazer avançar. A minha aliança com Marília é uma aliança por Pernambuco. Nós estamos juntos por Pernambuco. É uma aliança de diferentes. Eu e Marília não temos a mesma origem, não temos as ideias não são 100% as mesmas, senão nós éramos do mesmo partido. Nós somos de partidos distintos. Estamos nos aliando para enfrentar os desafios do futuro. Tenho certeza que posso ajudar ela no governo que ela vai fazer, e tenho certeza que ela será uma grande governadora e eu vou ficar muito feliz de apoiá-la. Quanto ao presidente Lula, eu acho que eu já tive algumas oportunidades de dizer. Primeiro, ele foi o melhor presidente que Pernambuco já teve. Foi no governo dele em que nós crescemos, consolidamos o nosso parque industrial, foi olhando aquela parceria que lá atrás foi formada entre Eduardo e ele, que Pernambuco avançou, gerou empregos, minimizou aquilo que para mim é o maior problema, que é a diferença absurda, abissal, que separa brasileiros que vivem com um padrão de primeiro mundo, de brasileiros que não têm o que comer. Quer dizer, o presidente Lula avançou nos programas sociais, foi um grande presidente para Pernambuco, e não por acaso 65% dos pernambucanos apoiam com muita firmeza a sua postulação. Eu estou no palanque de Marília. Marília tem uma vinculação histórica com o presidente Lula que remonta ao tempo do seu avô. Eu estou nesse palanque, vou apoiar e vou votar no presidente Lula. Ô André, essa confusão aí, entre aspas, né, sobre quem vai estar com Lula, porque o PSB diz que Lula já divulgou várias falas aí com Lula dizendo que o candidato dele aqui em Pernambuco é Danilo Cabral. E aí, quando Tereza Leitão foi lançada para candidatar ao Senado no último domingo, saiu uma chapa avulsa, né, fake, digamos assim. Eu sou petista e voto em Marília para a governadora, Tereza para o Senado e Lula para a presidência. De uma certa maneira, tirando você ali dessa chapa, né? Isso não pode te prejudicar, não, nesse contexto aí da Marília junto com a Tereza Leitão, essa chapa que criaram? Mário, eu acho que é absolutamente natural que isso possa vir a ocorrer, não com a parte relevante do eleitorado, mas como você disse, aquele eleitorado que se identifica com o PT, mas quem é que é do PT? Quem foi do PT até breve foi colocada para fora, mas sempre foi PT. Quer dizer, esteve no PT ao lado do presidente Lula. Marília e Tereza. Então, para mim não é nenhuma surpresa que o eleitor que tem essa maior identidade possa fazer essa junção. Faz parte do processo. O que é que vai acontecer? Nós vamos andar por Pernambuco e apresentar um projeto para Pernambuco. E as pessoas vão entender que o senador de Marília Reis é André de Paula. Marília Reis vai pedir por André de Paula. André de Paula, com esse amadurecimento, com essa experiência, com esse trânsito em Brasília, vai fazer a diferença para que Marília possa implementar os programas que ela vai apresentar para Pernambuco. André de Paula será o grande parceiro de Marília para ela fazer um grande governo. Isso vai ficar muito claro, como vai ficar claro lá a outra aliança. E o pernambucano é quem vai julgar. Eu sempre digo, Mário, que político não julga político. Quem julga o político é o povo. E o povo não é bobo, o povo sabe qual é a origem de Marília, sabe qual é a minha origem. Não dá, por exemplo, para eu dizer agora, para eu sair brigando por aí, dizendo que eu e não Tereza é o senador de Lula. Eu nunca militei no PT, você colocou aí, eu durante muitos e muitos anos tive num campo oposto. Agora, nós estamos vivendo uma democracia, eu fiz uma opção consciente, eu vou defender essa opção que eu fiz e eu tenho certeza que à luz do que vai acontecer nesse caminho, o pernambucano vai fazer o seu julgamento e eu estou muito otimista, mas muito mesmo, em relação a esse julgamento. Eu quero até dizer que para mim tem sido uma agradável surpresa o volume de adesões que eu enxergo ocorrendo todos os dias. Hoje eu tenho 8 agendas que se seguem de grupos políticos de cidades diferentes, todos vindo ao Recife para apoiar André e Marília Reis. Acho que isso é um sinal muito positivo
não é? Acho que isso é um sinal que nos anima, que nos estimula, que nos deixa certo de que o caminho é esse, mas a caminhada só está começando. Ô André, eu vejo muito apoio você recebendo realmente, mas muitos apoios a André. Como é que você vai conseguir convencer alguns prefeitos, por exemplo, que são do seu partido, mas são da Frente Popular e não querem, ou pelo menos publicamente não estão declarando apoio a Marília, só declaram apoio à sua pré-candidatura? O tempo é senhor da razão, a política cumpre etapas, essa é uma primeira etapa. Lembre-se, Mário, prefeito não tem CPF, prefeito tem CNPJ, prefeito não pode pensar apenas na afinidade que ele tem com o candidato, não pode pensar apenas no partido, ele tem que pensar no que é bom para o município dele, e muitas vezes a decisão de hoje não é a decisão de amanhã, ela guarda uma preocupação com avaliações que não dizem respeito apenas à política. Nós temos aí uma caminhada de 4 meses que vai servir para que a gente possa avançar, defendendo as nossas ideias, conversando com as pessoas, convencendo elas, sejam o cidadão comum, o eleitor, seja o líder comunitário, o vereador, o prefeito, o vice-prefeito. Esse trânsito que eu tenho e o trânsito que Marília tem e a força que começa a ser demonstrada e as alianças que vão sendo construídas passo a passo, tudo isso vai dando musculatura ao projeto. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente não precisa ter a pressa que aniquila o verso, que a gente pode fazer as coisas com equilíbrio, serenidade e com consistência. Esse é um projeto maduro que vai ganhando musculatura e que vai crescer ao longo dessa caminhada e chegar no dia da eleição muito forte, consolidado e pronto para uma grande vitória, que não será a vitória de Marília, não, será a vitória dos pernambucanos. André, as pesquisas indicam Marília no segundo turno. E eu antes de ontem, conversava com a liderança aqui de Caruaru, que dizia o seguinte: olha, Marília é pragmática. Se lá na frente tiver uma situação que mostre, por exemplo, que Raquel Lira é o nome mais forte para o Senado, ela troca André por Marília. Eu disse, olha, não é possível, por Raquel. Eu disse, não é possível que esse tipo de coisa vai acontecer, né? Vocês já fecharam esse acordo, né, André? Veja, política tem disso. Tem a fofoca, tem a futrica, tem a intriga, tem a fake, tem a nota plantada, tem o raciocínio que é criado para gerar confusão. Tu acha que um cara, macaco velho feito eu, vai entrar numa esparrela dessa, Mário? Para mim isso é claro. Mário, eu só entrei nisso porque eu conheço profundamente Marília. Eu não precisei estar no palanque de Marília para ser como eu sou amigo dela há muito tempo. Ela foi minha colega nos 2 últimos mandatos na Câmara Federal. E independentemente de estarmos sempre em palanques opostos, o nosso diálogo era frequente, era consistente. Isso vai consolidando uma confiança e uma amizade. Acho que eu e Marília atrelamos o nosso destino, a nossa sorte, o nosso caminho, o nosso projeto. Confio em Marília e ela confia muito em mim. Nenhuma leivosia, nenhuma futrica, nenhuma fofoca será capaz de arranhar essa relação de confiança e essa certeza que eu tenho de que o melhor é Marília e que ela tem que o melhor é André. Nós vamos vender isso aos pernambucanos porque nós acreditamos nisso. Ô André, para a gente te liberar, né, que você está com uma agenda muito corrida, a gente agradece inclusive ter atendido a nossa equipe nessa correria. Você vai cumprir a agenda? Quando é que começa a agenda de vocês para valer, para girar pelo interior? Vem aí um São João, depois de 2 anos de pandemia, as festas começam a ser realizadas. O que é que vocês estão planejando de agenda aí para girar pelo estado? O processo é bem dinâmico, né? Na terça-feira a gente confirmou, Marília anunciou que eu seria o senador dela, eu anunciei que estaria na chapa dela. Na sequência, as equipes começaram a interagir, a construir já agendas comuns e nós vamos sim caminhar juntos, tanto no sentido de receber adesões, quanto no sentido de conversar com os pernambucanos e também, o que é muito importante, é claro, se aproximam aí festas que para nós nordestinos e sobretudo pernambucanos, você aí de Caruaru, do Agreste, são muito importantes e representativas e nós vamos estar ao lado da população nesse momento. Nós aguardamos, eu e todo pernambucano, com muita ansiedade o retorno dessa que para mim particularmente é a nossa maior festividade. Carnaval é sempre muito forte, mas é uma coisa
que tem no Brasil inteiro. São João não, São João é coisa nossa, São João é coisa que toca profundamente o nosso coração, é da nossa cultura, é da nossa alma. Eu e Marília vamos começar a andar por Pernambuco, você vai perceber, e essas coisas aos poucos vão se alinhando. Eu vou cumprir algumas agendas isoladamente, é natural ela também, porque às vezes não dá para conciliar, mas nós vamos aos poucos, cada vez mais caminhando juntos, e isso vai ser feito com muita harmonia, porque, repito, há uma confiança, há uma amizade, há uma admiração recíproca. É isso. Eu sou um cara passional, eu só trabalho quando eu acredito, o meu envolvimento é proporcional a quanto eu acredito no projeto. Eu acredito muito no projeto de Marília e vou me envolver totalmente para ver esse projeto vitorioso. Ô André, nessa questão das futricas e das fofocas e das intrigas, esse fim de semana, esse começo de semana, apareceu o vice para Marília de tudo quanto é partido, né? E eu pergunto a você, o vice de Marília é Sebastião Oliveira mesmo? Como é que está essa conversa? E também uma segunda pergunta para a gente encerrar, o PP vem também para essa aliança com vocês? Veja, o vice de Marília é vice de Marília, não é vice de André. Então, a pessoa que deve responder é Marília. Agora, eu quero destacar a importância que o deputado Sebastião Oliveira tem. Não apenas como um forte líder regional, mas como um político de caráter afirmativo, cuja palavra vale, uma pessoa que eu admiro muito, um dos melhores colegas que eu tenho lá em Brasília. Eu olho com entusiasmo incontido a possibilidade de ver Marília e Sebastião juntos numa mesma chapa. Sebastião é um médico, poderia nos ajudar muito na área de saúde. Sebastião é um político experiente, com muito trânsito em Brasília. Certamente, se for o escolhido, será uma grande escolha, um vice que muitos desejariam ter e que, a meu ver, quem terá é Marília. O PP, a minha expectativa é essa. Veja, quando eu me disse candidato a senador, ainda sem definir que a minha candidata a governadora seria Marília, de imediato, no primeiro momento, no anúncio dessa minha pretensão, Eduardo da Fonte já chegou e eu devo a ele uma enorme gratidão por isso, e foi o primeiro a aderir, chegar com uma nota assinada por todos os integrantes da executiva regional do Partido Progressista, hipotecando a sua solidariedade à minha candidatura. No dia seguinte, socorreu com o Seba também. Há um alinhamento, há uma afinidade que aponta para esse caminho, o caminho de uma aliança que vai se dar também com Marília, e eu torço por isso, eu trabalho por isso, eu estou muito confiante que isso vai acontecer. Ô André, e tem como estar com o PP dividido, metade é Bolsonaro, metade é Lula, isso não é problema? Não, rapaz, veja, o PP vai estar com alguém, né? Nós queremos o apoio institucional do PP, por tudo que ele representa, e queremos o apoio do líder do PP. O líder do PP é Eduardo da Fonte. Agora, o PP é um dos maiores partidos de Pernambuco e tem e tem nos seus quadros pessoas que se alinham e admiram o presidente Bolsonaro e pessoas que, como o presidente Eduardo da Fonte, como eu, como Marília, apoiam a candidatura de Lula. O importante, não é ter o partido, é ter essa liderança, é ter o apoio formal da legenda. É por isso, não se iluda, que todos estão brigando para ter Eduardo da Fonte e para ter o PP ao seu lado, por tudo que isso representa, pelo trânsito nacional, pelo apoio que pode trazer, pelo tempo de televisão, pela importância da legenda. É isso que está em jogo. Se 100% dos quadros votam de uma forma ou de outra, isso é um pouco menos relevante, porque isso é um dado da realidade. Contra ele não há... Por exemplo, a Frente Popular está trabalhando intensamente para não perder o PP. Será que Danilo está preocupado, ou o governador Paulo Câmara, ou qualquer líder da Frente Popular está preocupado porque existem bolsonaristas no PP? Se eles tivessem, eles não estavam nem procurando Eduardo, eles já tinham descartado isso. Eduardo e o PP são joias da coroa, são apoios desejados, disputados, perseguidos, e eu tenho muita mesmo confiança de que será Marília Reis que vai contar com o apoio do PP e que vai contar com o apoio do Avante. E vamos seguir somando outros apoios. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, uma boa sorte. Quando estiver aqui pela região, dê um toque para vir aqui na rádio, pessoalmente.
Vou com o maior prazer, Mário. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os pernambucanos de Caruaru e do Agreste. Muito bem, a gente conversou com o pré-candidato